Você sabe o que é a osteoporose? Ela é a doença responsável por enfraquecer os nossos ossos, aumentando o risco de fraturas. Agora, você fazia ideia de que o exercício físico pode ajudar a prevenir essa doença? Pois é, o exercício contribui para o aumento da densidade óssea, reforçando o tecido ósseo. Mas antes de tudo, vamos entender o que é o tecido ósseo. Ele é o tecido que forma os nossos ossos e tem a importante função de estabelecer o esqueleto, que sustenta todo o corpo. Ele protege órgãos vitais, serve como local de inserção de músculos e tem função metabólica, funcionando como um reservatório de fosfato, cálcio e outros íons. É composto por diferentes tipos de células, que estão em meio a uma matriz extracelular dita mineralizada, que possui certa dureza. Ele é um tecido muito dinâmico e está sempre em constante remodelação e adaptação, devido às forças que atuam sobre ele, e também por influências hormonais. Classificamos esse tecido em dois tipos: tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. No corpo humano, observamos ossos de vários formatos, curtos, chatos, longos e irregulares, todos contornados externamente por uma região de tecido ósseo compacto, de espessura variável entre 1 a 10 milímetros, sendo essa uma região muito resistente à compressão e torção, que corresponde a cerca de 80% do volume de tecido ósseo do corpo. Já a região central dos ossos é composta de tecido ósseo esponjoso, constituído por trabéculas ósseas, finas lâminas desse tecido, que formam uma trama tridimensional com muitos espaços. E é nesses espaços que se localiza a medula óssea. As características de organização de cada um deles determinam diretamente suas propriedades mecânicas, sendo o compacto mais resistente ao peso e à compressão, enquanto o esponjoso consegue suportar cargas mesmo sem ser maciço. Microscopicamente, observamos três principais células: os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Os osteoblastos são os principais responsáveis pela formação do tecido, produzindo e liberando fatores importantes para o crescimento ósseo, além dos componentes orgânicos da matriz extracelular. Matriz essa que eu abordarei logo mais na sequência. Os osteoblastos ficam na superfície do tecido ósseo e, quando ativos, apresentam um formato mais cúbico e um núcleo arredondado. Porém, com a sua atividade diminuída, eles se tornam mais achatados e entram em repouso, com menor atividade celular. Quando envolvidos por matriz óssea, passam a ser denominados osteócitos. Eles possuem pequenos prolongamentos, chamados canalículos, que permitem a comunicação entre si, ajudando na nutrição e na manutenção do tecido. Eles representam cerca de 95% das células do tecido ósseo. Já os osteoclastos, também presentes na superfície do tecido ósseo, fazem a reabsorção óssea, ou seja, removem e degradam a matriz. São células grandes formadas pela união de vários precursores da medula óssea. Por isso, possuem muitos núcleos, entre 8 a 12. Além disso, apresentam um tempo de vida limitado, sofrendo apoptose após participarem do processo de remodelação óssea. Essas células estão em contato com outro componente fundamental do tecido ósseo, a matriz extracelular. Ela é constituída por uma porção orgânica e por uma porção inorgânica. A porção orgânica representa cerca de 40 a 50% da matriz, sendo composta por proteínas, água e lipídios. É formada majoritariamente por fibras colágenas, sobretudo colágeno do tipo 1. Por conta disso, confere resistência à pressão, tração e torção, e também flexibilidade para o osso que será mineralizado. Já a parte inorgânica corresponde a 50 a 60% da matriz. É composta principalmente por íons fosfato e íons cálcio, responsáveis por formar os cristais de hidroxiapatita, seu principal componente mineral. Esses cristais, quando associados às fibras colágenas da porção orgânica, fornecem uma característica de resistência mecânica e dureza ao tecido ósseo. Ainda a nível microscópico, o tecido ósseo pode ser classificado conforme a organização de seus osteócitos na matriz e pela sua organização vascular no tecido. Essas classificações são duas: tecido ósseo primário e tecido ósseo secundário. O primário, também chamado de imaturo ou não lamelar,
Em geral, é temporário, pois é formado inicialmente e é gradativamente substituído pelo secundário. No adulto, é mantido em poucos locais, por exemplo, nos alvéolos dentários e nas inserções de ligamentos nos ossos. Nas demais partes do corpo, é substituído pelo tecido ósseo secundário, também chamado de maduro ou lamelar. Essa troca ocorre pelo processo de remodelação, no qual os osteoclastos degradam o tecido primário já formado e os osteoblastos começam a produzir o tecido ósseo de substituição. O controle desse processo acontece por meio de proteínas como o RANQ-L e a OPG, que funcionam como os dois lados de uma gangorra. Enquanto o RANQ-L estimula a atividade dos osteoclastos e aumenta a reabsorção óssea, a OPG atua bloqueando esse estímulo. O equilíbrio entre essas proteínas regula a atividade do osso, que será reabsorvido durante o processo de remodelamento ósseo. Essa modificação óssea, além de ocorrer para a formação do tecido ósseo secundário, pode acontecer quando o nosso corpo necessita dos minerais que estão reservados no osso. Por exemplo, se há falta de cálcio no sangue, ocorre uma sinalização para que os osteoclastos degradem o tecido ósseo e liberem cálcio na corrente sanguínea. Quando o corpo está novamente em equilíbrio, os osteoblastos remodelam o tecido ósseo novamente. Outro elemento central nesse processo é a vascularização do tecido ósseo. Ela é fundamental no crescimento e manutenção do osso, pois é a fonte de nutrientes e oxigênio das células. Lembra deles? Os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. A chegada desses elementos no tecido ósseo ocorre pelo periósteo e pelo endósteo. Essas estruturas são membranas que revestem o osso, respectivamente, na parte externa e na parte interna. São formadas por outro tipo de tecido, chamado conjuntivo propriamente dito. Os vasos sanguíneos contidos nele se estendem e atravessam o tecido ósseo, passando então a se chamar canais vasculares, os quais se formam pela deposição de matriz óssea ao redor dos vasos sanguíneos. Porém, a distribuição de nutrientes, oxigênio e moléculas sinalizadoras para as células não depende apenas desses canais. Esse transporte é complementado por uma rede de canalículos presentes na matriz óssea, que interliga os osteócitos entre si e os conecta aos vasos sanguíneos. Apesar disso, você sabia que o tecido ósseo não apenas recebe nutrientes e sinais do organismo, mas também produz e libera moléculas capazes de influenciar o funcionamento de diferentes órgãos e sistemas do corpo? Tu acredita que, durante muitos anos, o tecido ósseo foi compreendido somente como uma estrutura responsável pela sustentação do corpo, proteção dos órgãos e locomoção? Ainda bem que estamos desmistificando isso. O artigo The Role of Bone in Whole Body Energy Metabolism, de 2025, nos apresenta uma visão muito mais ampla do esqueleto, demonstrando que ele também atua como um tecido metabolicamente ativo e integrante da homeostase energética do organismo. Nesse artigo, os autores destacam que o remodelamento ósseo é um processo contínuo e altamente dependente de energia, exigindo constante utilização de glicose, lipídios e aminoácidos para a manutenção da atividade celular. Assim, vemos a participação ativa do esqueleto no metabolismo sistêmico, estabelecendo relações funcionais com outros tecidos, em especial com o tecido muscular e tecido adiposo. Além disso, é evidenciada a função endócrina do tecido ósseo por meio da liberação de osteocinas, como por exemplo, osteocalcina e esclerostina. Essas moléculas participam da comunicação entre o sistema esquelético e outros órgãos, influenciando processos relacionados ao metabolismo da glicose, à sensibilidade à insulina e ao equilíbrio energético corporal, podendo inclusive estar associadas a mecanismos envolvidos em doenças metabólicas como a diabetes. Dessa forma, o osso deixa de ser compreendido apenas como uma estrutura mecânica e passa a ser reconhecido como um órgão dinâmico, metabolicamente ativo e integrado à fisiologia sistêmica. E o mais interessante é que toda essa funcionalidade pode ser influenciada pelos estímulos mecânicos gerados durante a prática de exercícios físicos. Nesse contexto,
O artigo demonstra que as cargas aplicadas ao esqueleto são capazes de desencadear respostas celulares que favorecem a adaptação e a manutenção do tecido ósseo. Então agora deixa eu te contar uma curiosidade. O artigo ainda apresenta a hipótese do gravitostato, segundo a qual o esqueleto poderia atuar como um sensor biológico das forças gravitacionais exercidas sobre o corpo, participando da regulação do equilíbrio energético corporal por meio da percepção de carga mecânica. Mas agora, voltando ao artigo... Também é demonstrado que os estímulos mecânicos provenientes do exercício físico influenciam diretamente no remodelamento ósseo, promovendo ativação celular e favorecendo a formação óssea. Durante a atividade física, ocorre aumento das forças aplicadas ao esqueleto, estimulando maior atividade osteoblástica e um aumento de deposição mineral na matriz extracelular. Estruturas regularmente submetidas à carga mecânica apresentam maior atividade metabólica e maior fluxo energético, evidenciando que o exercício promove adaptações funcionais importantes para a manutenção da resistência e integridade óssea. A prática regular de atividade física também contribui para o equilíbrio entre a formação e a reabsorção tecidual. Por outro lado, a ausência de estímulo mecânico adequado favorece maior involução, reduzindo progressivamente a densidade mineral e aumentando a fragilidade estrutural. Demonstra a atuação do exercício físico como um importante estímulo osteogênico, ajudando na preservação da massa mineral ao longo da vida. De modo geral, os autores reforçam que o sistema esquelético responde continuamente aos estímulos do ambiente, sendo diretamente influenciado pelas demandas mecânicas impostas sobre o corpo. Dessa forma, a prática regular de atividade física mantém o metabolismo tecidual ativo, favorecendo adaptações importantes para a preservação da saúde esquelética e da qualidade de vida. Então, pessoal, fica a dica: façam exercício!